Olá, boa tarde a todos. Bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo essa aula. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a Grécia Antiga. Esse tópico é um tópico muito importante para o Enem, para os vestibulares, e ele menciona coisas espetaculares sobre o passado. Tenho certeza que vai ser uma aula sensacional hoje. Então, vamos começar aqui. Eu pretendo que seja uma aula bem dinâmica, onde a gente possa ter dúvidas, a gente possa interagir para poder sanar essas dúvidas, entre outros pontos. Então, vamos lá. Bom, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de citar para vocês é a localização onde se encontrava essa civilização, né? As famosas cidades-estados, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui ao decorrer dessa aula. Porém, como a gente pode ver aqui, ó, eles ficam numa região muito estratégica entre a Europa, a Ásia, a África e o Oriente Médio. Aqui entre o Mar Egeu, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo. Então todas essas ilhas gregas vão se desenvolver a partir dessa região, né? Junto com outras civilizações da época, como Cartago, por exemplo. Bom, aqui a gente pode ver o seguinte, que não é uma região onde você tem terras vastas para poder plantar, para poder criar animais, né? Então isso vai também dizer um pouco da economia da Grécia, dessas cidades-estados gregas, que é uma economia mais voltada ao azeite de oliva, por exemplo, ou a criação de pequenos animais como cabras ou ovelhas, porque realmente o terreno onde eles se encontram não é propício. Porém, por outro lado, a navegação, a pesca é uma atividade muito mais comum, muito mais fácil de se encontrar ali, por causa dos mares e de toda essa região que eles estão, né? São pequenas ilhas. Então, para poder fazer o comércio na região, para poder fazer a alimentação desse povo, se utilizava muito a pesca. E aí também havia comércio com outras cidades ali da região ou entre as próprias cidades-estados da Grécia. Tá? Então esse é um ponto muito importante aqui que eu gostaria de mencionar nesse slide, né? A região estratégica, uma região entre mares, uma região que está entre 3 ou 4 continentes. E a economia é uma economia voltada, mas para a pesca, para o comércio, né, a troca ali com outras cidades. E ali mesmo na parte da terra se cultivava muito o azeite de oliva, a produção de azeite de oliva e a criação de pequenos animais como cabras e ovelhas. Ok? Então vamos aqui para o próximo slide, continuando esse tema. Bom, a Grécia Antiga, né, aqui como a gente pode ver, ela tem várias cidades-estados que são independentes. Elas falam a mesma língua, possuem a mesma religião, a cultura, porém elas são independentes, elas não são um único país. Cada uma delas se comporta de uma maneira. Então, dentro de todas as cidades-estados ali dessa região, você tem duas que vão se destacar, que é a Grécia e Esparta, né? Dentro de todas essas polis, que são as cidades. Bom, então como eu mencionei ali no slide anterior, a gente tem poucas terras férteis, então realmente o foco aqui é o comércio. E a localização, né, entre os mares ali, o mar Egeu, possibilita o deslocamento para que seja feito o comércio entre as próprias cidades-estados gregas e as outras cidades
ali da região. Né? O relevo é muito montanhoso, cerca de 80% é montanha, então não é possível você criar animais de grande porte. Então você vai ter ali animais de pequeno porte, como cabra, ovelhas, esse tipo de animal. Sim? Bom, se a gente seguir então aqui adiante, entre a religião, a gente pode mencionar aqui rapidamente, são religiões politeístas. Eles vão acreditar em muitos deuses. Então todos eles partilham da mesma religião politeísta. Dentro das religiões politeístas, não importa muito a qual deus você vai cultuar. De certa maneira, são religiões um pouco mais tolerantes, porque como tem muitos deuses, não tem problema se você vai cultuar o deus do vinho, o deus da guerra, o deus do mar, o deus do céu. Porém, provavelmente cada cidade-estado ali vai ter um deus protetor. Então, por exemplo, Atenas tem o seu deus, Esparta tem o seu deus, deus Ares, deus da guerra, sim, e assim por diante. Tá, então vamos aqui seguindo para o próximo slide. Bom, aqui, como já mencionamos antes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a organização da polis, que é a cidade-estado grega. Essas cidades elas possuem um alto nível de independência. Elas tinham liberdade para poder tomar decisões políticas e decisões econômicas e sociais. Então é como, não exatamente como se ela fosse um país, porém a partir de apesar de partilhar da mesma cultura, da mesma língua, da mesma religião, elas tinham independência para tomar suas próprias decisões de política, decisões econômicas, decisões sociais. Então a gente vai ver que cada estado, cidade-estado, cada polis grega vai se desenvolver de uma maneira um pouco diferente. Né? Então voltando aqui, Atenas é a cidade onde se desenvolve mais a questão da filosofia. A democracia, por exemplo, vai surgir em Atenas. Atenas tem grandes desenvolvimentos na parte marítima. Enquanto, um contraponto aí é Esparta. Que Esparta já é uma cidade um pouco mais voltada para a guerra, para o treinamento militar. Não se importa tanto com essa questão mais de filosofia, essa questão de democracia. Isso tudo a gente não vai ver em Esparta. É uma coisa um pouco mais específica da Grécia, assim. Enquanto em Esparta você vai provavelmente ter os melhores guerreiros, os melhores soldados do mundo antigo. Que para eles o mais importante é ter um soldado, ter uma organização, ter uma forma militar de poder combater e escravizar alguns povos ali da época para que façam os serviços que eles não fazem, já que eles estão a maioria do tempo focando em treinamento militar ou em guerras. E aí, por isso, a mulher em Esparta vai ter uma função fundamental, que é diferente de Atenas, mas a gente vai chegar nesse ponto, que é um ponto bem importante, um pouco mais para frente aqui na aula. Tá. Então aqui só para ficar claro, tá? Essa questão da polis é um ponto muito importante que vocês precisam entender das cidades-estados gregas, que apesar de partilhar da mesma cultura, da mesma religião, da mesma língua, eles tinham autonomia e formas de pensar diferentes. Tá? Então, tanto é que quando uma pessoa de uma polis ia até outra polis, por exemplo, uma pessoa de Esparta, se ela fosse até Atenas, ela seria considerada como um estrangeiro ali naquele país, naquela cidade-estado. Tudo bem?
Então vamos agora então seguir para o próximo slide aqui. Tá, então aqui é apenas uma foto, né, recente aqui de como está Atenas. Infelizmente eu ainda não conheço a Grécia, mas tenho muita vontade. Espero aí nos próximos anos poder conhecer essa grande cidade, essa grande região que é Atenas, onde muito da nossa cultura ocidental, do nosso pensamento ocidental foi desenvolvido aqui, nessa região. Então aqui a gente tem uma foto do Panteão, né, que era um monumento de adoração. Bom, perfeito, muito legal, né, essa foto. E atrás a gente consegue ver o mar Egeu também. Certo, vamos então aqui ao nosso próximo slide. Então aqui a gente fala um pouquinho mais sobre a localização, né, da polis de Atena, que é a Península da Ática. Como já comentado, fica no litoral, poucas terras férteis, né? É hoje a capital da Grécia, que é mais correspondente à foto que a gente viu no slide anterior. Quem fundou a cidade foram os primeiros povos ali da região, que foi os jônios e os aqueus. E é uma cidade que tem muita cultura, muitos mitos, né? Os primeiros filósofos surgiram ali em Atenas, nessa região da Grécia. Então é um lugar que tem uma importância gigantesca para o pensamento ocidental, para o nosso pensamento hoje, né? Até porque a filosofia surgiu ali. E um ponto interessante, falando um pouco mais de filosofia, a gente pode imaginar como era a vida do homem antes da filosofia, né? Porque era tudo como: da onde vem isso? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Como funcionam as leis do universo? Porque eles não tinham essas respostas. Hoje, a gente pensa que em 2022 a gente está muito mais evoluído, e mesmo assim muitas coisas a gente ainda não tem respostas, né? Imagina um homem dessa época, de 2000 antes de Cristo, mais ou menos. Quantas perguntas ele não tinha. E foi aí que então surgiu os deuses, né? Os deuses vieram para poder responder essas questões. Por que tem o sol? Por que nascem as plantas? Então o sol era o deus Apolo, né? Que dava a energia necessária, o calor necessário para a vida. Tinha Gaia, que era a deus terra, a deusa terra, onde você plantava e colhia o fruto. Tinha Poseidon, o deus dos mares. Então, como você ainda não tinha uma ciência avançada, você não tinha um método científico, uma das maneiras de tentar explicar o universo, de tentar explicar o que o homem via ali naquele momento, era usando os mitos, né? Os mitos gregos, que aí deu origem aos deuses, à religião politeísta que eles acreditavam na época. Então esse é um ponto muito interessante de mencionar, porque isso, sem dúvida, a religião ela vai interferir diretamente na vida das pessoas daquele local, né? Então você tinha cultos aos deuses, você tinha culto aos diferentes deuses, cada cidade tinha um deus que era padroeiro, que era protetor daquela cidade, enfim, tudo isso era cultuado ali. E quando você pensa que o homem criou o mito para poder explicar as coisas que ele via, né? Por que a gente morre, para onde a gente vai depois da morte, por que tem a água, é muito interessante fazer essa ligação. E aí então vem a filosofia, que eu diria que é um passo além, alguma coisa entre a ciência e os antigos mitos. Porque aí o homem pela primeira vez vai dizer o seguinte, que não,
Não existe deuses, não é o Deus que criou a água, não é o Deus que criou a terra. O que existe são coisas da natureza, né? Então você vai ter ali os filósofos naturalistas, os filósofos que vão pensar em uma linha diferente de raciocínio. Então o primeiro filósofo a dizer que não existe deuses é um cara chamado Tales de Mileto, ali na Grécia. E ele vai falar, ele vai criar uma teoria dos 4 elementos. Então ele vai dizer assim: ah, não tem deuses, a gente é criado pelos 4 elementos: ar, fogo, água, né? E aí ele vai dar essa ideia pra gente de que a filosofia vai responder algumas questões que antes era utilizado o mito para responder. Sim? Então, também a gente vai ter aqui mitos famosos, né, como o mito do Minotauro da ilha de Creta. É um mito muito interessante que vai contar o que acontecia ali. Todos esses mitos eles são envolvidos com algum tipo de história real, com algum ensinamento da época, né? Então, esse é o mito do Minotauro, depois vocês podem pesquisar, mas é um mito muito interessante que ele vai contar um pouco da história da ilha de Creta e naquilo que eles acreditavam, tá? Então, até como essa daqui, a foto aqui do ladinho é a deusa Atenas, né? Assim como eu comentei no Panteão, que foi criado, que foi construído para homenagear a deusa Atena, que era a deusa protetora de Atenas. Certo? Então, muito interessante, né? Esse ponto todo sobre o que... Só então recapitulando aqui que a gente falou nesse slide, você tem a questão da filosofia, você tem a questão do mito, que depois é uma alternativa que o homem tem para poder explicar os fenômenos, né, o que eles estão vendo ali. O homem por natureza é um ser muito curioso, e aí depois evolui para a filosofia, onde vai falar não existe deuses, é uma linha de pensamento mais racional, tentando usar o raciocínio lógico para poder trazer algumas respostas. E aí a gente vai ver mais para frente aqui os principais filósofos, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, um pouco do que eles disseram, do que eles pensaram. E até, se a gente fizer um paralelo, né, a gente evolui para o que a gente tem hoje, que é a ciência. Bom, também era a terra dos grandes mitos, das grandes histórias, a terra dos heróis. Então tudo isso a gente pode ver na cidade-estado grega, né, que é Atena. Vamos aqui então partir para o próximo slide. Bom, então aqui também mais um mapa que vai mostrar as polis, né? A polis de Atenas. Então aqui a gente tem Atenas, logo aqui embaixo a gente tem Esparta, que são as duas polis mais importantes, assim, as duas que a gente vai mais estudar ao longo dessa aula. Tá? Então aqui a gente tem o mapa novamente, a gente tem o Mar Egeu, o Mar Negro. Então, para poder salientar que realmente essa localização é muito importante. A localização ela define muito da cultura e da forma de vida das civilizações. Tá? Então aqui uma visão mais macro, né, do mapa onde eles estão. Veja aqui a quantidade de mar que tem entre as ilhas. Então região muito estratégica, muito importante para essas cidades, para as polis gregas, que favorecia de forma geral o comércio, né? Porque eles conseguiam se locomover através do mar e chegar entre uma cidade e outra. Então a transição, a troca de produtos era muito grande, também a transição de pensamentos, a troca de pensamentos, a troca cultural ali era muito, muito grande. Então talvez até porque com toda essa troca, com toda essa questão social, pode ser uma das explicações que ali surgiu a filosofia. Bom,
Aí vamos falar um pouquinho mais sobre a questão social da Grécia Antiga, né? Então era uma cidade muito cosmopolita. Ou seja, tinha gente de todas as outras cidades ali. Gente de várias regiões diferentes que viviam na Grécia. Né? Uma cidade aberta, uma cidade moderna para a época, uma cidade litorânea, uma cidade de muito comércio, uma cidade com uma cultura bem evoluída, onde você já tinha os teatros gregos, que, como curiosidade, geralmente eram peças que teriam um fim triste, né? Ou peças engraçadas. Só existia esses dois tipos, essas duas vertentes de teatro na época, ou engraçado ou trágico. A educação era muito voltada para oratória, para falar em público, para expor suas ideias. A arte grega também, né? A arte dos vasos, das esculturas. Como a gente comentou bastante, já a filosofia nasceu ali, então é uma forma de pensamento de quebrar a ideia dos antigos mitos e trazer a ideia racional mais para o centro da coisa. A persuasão, uma coisa que Sócrates falou muito, né, sobre persuadir, expor suas ideias. O teatro grego, né, como comentei acima, e toda essa questão cultural, com certeza é um lugar muito rico, uma cultura muito rica. Não é à toa que ela foi a base, é a base até hoje da nossa cultura ocidental. A política, né? Aqui tem um ponto muito importante, até um ponto para o vestibular, para o Enem, de modo geral, que é a questão da democracia grega, né? E aí tem uns pontos importantes que eu quero mencionar aqui nesse slide. A democracia grega não é a mesma democracia que a gente tem hoje. A democracia grega era uma democracia direta, porém não era todas as pessoas ali de Atenas que poderia votar, ter um voto de decisão sobre algo. Essa democracia era mais voltada apenas para os homens nascidos em Atenas. Então, se você fosse um imigrante, se você viesse de outra cidade-estado, você não era considerado um ateniense. E se você fosse mulher, você também não poderia votar. Então, aí você já vê uma grande discriminação contra a mulher, né, nessa civilização ateniense. Então, assim, a votação era direta sobre um legislador para a cidade ou sobre uma obra que seria feita. Porém, apesar de ser um ambiente democrático de decisões, não era aberto para todos. Tinha um grupo que era excluído dessa democracia. Diferente da democracia que a gente tem hoje, como exemplo aqui no Brasil, onde qualquer cidadão ou cidadã com 16 anos ou mais pode votar. Tá bom? Então, vamos lá para o próximo slide aqui. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como era composta a sociedade ateniense, né? Quem era quem, né, dentro dessa sociedade. Então, vamos aqui. A gente tem uma pirâmide. Essa pirâmide vai nos ajudar a explicar um pouquinho como funciona essa sociedade. Então, primeiro a gente tem os eupátridas, elite de proprietários rurais, a aristocracia, ou seja, era a elite da época, aqueles que tinham as terras, né? Terra era algo muito valioso ali na Grécia. Então, essa elite, os primeiros homens, os patriarcas gregos, eram aqueles que tinham maior poder dentro de Atenas, mais dinheiro, mais poder de decisão, que eram chamados de eupátridas. Aí, logo abaixo dos eupátridas, a gente tem os geórgios, que eram os proprietários rurais, porém
de menor escala, né, abaixo dos eupátridas. Aí depois, abaixo do Geórgos, a gente tem os demiurgos, que eram já as camadas camadas populares urbanas. Porém, aí a gente já está falando dos artesãos, dos comerciantes, daqueles nascidos ali em Atenas, mas que viviam mais na cidade, fazendo o trabalho mais urbano, né? Porém, mesmo assim, ainda com um trabalho, com um papel social importante. Aí, por fim, abaixo do demiurgos, a gente tem os metecos, que eram os estrangeiros. Então, eram pessoas que vinham de outras polis ali da região, ou descendentes dessas pessoas que viviam ali em Atenas. Bom, e aí, na base da pirâmide, né, os escravos. Aqui tem um ponto muito importante a ser mencionado. Na Grécia não existia escravidão por cor. Não era como a escravidão do modernismo, a escravidão moderna, onde se escravizava o homem negro, geralmente, ou os indígenas, para poder trabalhar na colheita, né, de modo geral, da cana, por exemplo, como ocorreu aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos também. A escravidão nessa sociedade, né, na Idade Antiga, ela acontecia por dívida ou guerra. Então poderia ser um prisioneiro de guerra de uma outra cidade-estado, de um outro país ali da região, ou poderia ser uma dívida. Se você está devendo muito para um comerciante ou para um eupátrida, você poderia se tornar escravo dele por não conseguir pagar a dívida que você tem. E aí não importa se você é branco, se você é negro. O que importa aqui é que você se torne escravo por essas condições que eu mencionei. Principalmente escravo de guerra. Se sua civilização vai guerrear contra a civilização ateniense, por exemplo, você acaba perdendo a guerra. Se você sobreviver, é grande chance que você acabe virando um escravo ateniense. Ou espartano também, que Esparta tinha muitos escravos, né? No caso os ilotas, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente também. Bom, agora a gente vai aqui um pouquinho mais pra frente, avançando dentro da nossa aula. Bom, temos aqui 2 slides, 2 fotos bem interessantes sobre o teatro de Dionísio e o Odeão de Herodes Ático. Olha que lindo isso, né? Como uma obra tão antiga, de 2000 anos antes de Cristo, já era muito bonita. Então, olha só como essa civilização já era, a civilização ateniense já era evoluída. Né? Olha que obra de engenharia, né? Para poder criar um teatro como esse. E aqui, como eu mencionei, né, você tinha 2 tipos de teatro, o cômico e o trágico. Então, e se usava também máscaras, né, as máscaras do teatro grego, também é uma coisa muito interessante. Ok, bom, partimos então aqui para o próximo slide. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre algo que eu já dei uma pincelada 2 slides atrás, mas é muito importante esse tema, que é a democracia na polis de Atenas, que a princípio é a única polis que tinha esse pensamento de democracia. A democracia surgiu na polis de Atenas. Então, como esse é um tema muito relevante para o vestibular, que eles podem tentar fazer um paralelo entre a democracia atual e a democracia ateniense, eu trouxe novamente esse tema, eu já dei uma pincelada, eu trouxe novamente nesse slide,
para a gente poder entender e frisar aqui os principais pontos, tá? Então vamos lá. Qual que é o ponto importante aqui que a gente tem que frisar? Que eu até coloquei como machista, né? Clube do Bolinha. Por quê? Infelizmente as mulheres eram excluídas da democracia. Elas não poderiam tomar nenhuma decisão, não tinha poder de voto, de escolha nessa civilização. Tá, menores também não. Então menores e mulheres eram excluídos. Então é uma democracia excludente. Tá, então também outro ponto, escravista. Era uma sociedade escravista por guerra ou dívida. Então, como foi mencionado ali atrás no outro slide, ponto importante a se mencionar. Lembrando que não era uma escravidão moderna, por questão de cor. Era uma escravidão por guerra. Então, um prisioneiro de guerra, civilização que perde a guerra, pode se tornar escravo, ou dívida. Ideia. Aqui é muito importante, né? Um pensamento ateniense muito interessante, que é a questão do ócio criativo. Então, para o ateniense, o homem civilizado é aquele que tem tempo para poder pensar, para poder filosofar, para usar o ócio como parte da criatividade. E o escravo, o homem mais baixo na sociedade é aquele que vai trabalhar, no trabalho mais braçal, na construção, vai quebrar pedra, vai fazer o comércio, enfim, que vai ser mais próximo de um animal, é uma animalização. Então, o grego prezava muito o seguinte, que o homem civilizado, ele não precisava trabalhar em coisas braçais, mas sim, ele tinha que usar o tempo livre para poder pensar, para filosofar, para pensar coisas sobre a sociedade, sobre política, sobre filosofia. Então, esse é um pensamento da época muito interessante, o ócio criativo. Então, outro ponto, é uma sociedade xenófoba. O que isso quer dizer? Que ela excluía os estrangeiros. Então, como a gente viu, os metecos, né, eles poderiam circular normalmente pela cidade para poder fazer comércio, entre outras coisas, mas mesmo que você fosse nascido em Atenas, filho de metecos, você não seria considerado um cidadão ateniense e você seria excluído dessa questão da democracia, de poder tomar decisões sobre as coisas na cidade. Você não teria direito a voto nenhum. Tá? Então, era uma sociedade já xenófoba. Outro ponto, a democracia era por participação direta. Então, como eu comentei, se você quisesse votar, precisamos fazer uma obra nova. Aqui, vamos construir um monumento para a deusa Atenas. Você vai votar diretamente se sim ou não no monumento, diferente da democracia que a gente tem hoje, que é uma democracia o quê? Representativa. A gente vota em alguém para poder representar a gente perante as decisões do governo, né? Então, para poder votar as leis, não é você que vai lá e vota diretamente se você é a favor ou não sobre uma lei. Você elege um representante, um senador, um deputado, e esses caras que vão escolher por você se ele é a favor ou contra uma determinada lei, se ele vai votar ou não a favor sobre aquele determinado ponto, né? Então essa é a diferença. Lá era direto, você ia votar direto. Por exemplo, você é a favor ou contra as armas? Você poderia votar diretamente, sim ou não. Aqui no Brasil você vai escolher um deputado, um senador que vai votar sim ou não por você. Então esse é o ponto aqui, também uma questão muito importante, tá? Para você memorizar aí para o seu vestibular. Ok, então, legal, um slide muito importante, tá? Alguns pontos bem relevantes aqui para vocês levarem, estudarem, revisarem. E vamos seguir aqui adiante para o próximo slide. Bom, aqui
nós vamos falar um pouquinho sobre algumas figuras bem importantes da política em Atenas. Então, são pessoas que fizeram coisas aí que ficaram marcadas pela história, pontos bem relevantes que vale a pena citar aqui. O primeiro deles, que a gente pode ver aqui nessa foto, à esquerda, é o Drácon. Ele fez as primeiras leis escritas ali da região, que eram mais duras e que eram a favor de manter a escravidão. Na sequência, nós temos o Solon, que vai pôr um fim à escravidão por dívida. Tá, então, outro ponto muito importante também. E vai fazer também a participação censitária dentro de Atenas. Depois, na sequência, nós temos Clístenes, que vai fazer a divisão em demos, bulé, eclésia, participação direta e ostracismo. Certo? E por fim, aqui nós temos o Péricles, que vai trazer ideias no apogeu da democracia, obras públicas e a construção do Partenon, que é aquilo que a gente já viu que era uma obra em homenagem à deusa Atena, que era a deusa da sabedoria, a deusa protetora da cidade de Atenas. Então, muito interessante aqui esses pontos, tá? Sobre algumas figuras importantes de Atenas, para a política principalmente da época. Aqui nós temos então a foto do Partenon de Atenas. Hoje é uma foto recente, né, de como se encontra hoje. É um ponto turístico, qualquer pessoa pode ir até a Grécia, até Atenas para poder visitar. E como eu comentei, né, é um sonho. Provavelmente eu irei ainda aí nos próximos anos para poder conhecer esse lugar. Bom, aqui nós temos apenas uma ilustração que vai pincelar um pouco aquilo que eu já falei, né, sobre a democracia grega. Então aqui você vê que é uma democracia muito limitada aos cidadãos do sexo masculino acima de 18 anos. Então eles se reuniam, né, na praça pública para poder tomar as decisões. Você vê que aqui é um desenho uma imagem bem interessante, né? Tem alguns homens, mas não é toda a cidade, é uma minoria, se a gente for pensar. E aqui vai uma pessoa, o orador, que vai fazer a proposta, e eles todos juntos aqui vão votar sim ou não. Então, uma democracia direta, onde se vota diretamente naquilo que é proposto pelo orador que está aqui em cima. Então, é muito interessante essa imagem para poder descrever um pouquinho como era a questão da democracia na Grécia. Perfeito? Então aqui é uma foto dessa mesma região, mas hoje, uma foto atual. Olha que legal como tá hoje, né? A gente vê que aí não tá em perfeitas condições, né? Mas dá pra gente ter uma ideia de como era. Aqui provavelmente era o ponto mais alto onde o orador subia para poder passar as informações e fazer a votação. Aqui a gente tem um exemplo da arte da época, que é uma clepsidra, né? 2 vasos aqui. Então aqui é uma foto onde que eles se encontravam para poder tomar as decisões políticas. Aqui mais um pontinho, né? Mais outro slide com uma imagem interessante para poder falar sobre a questão ateniense, a democracia.
E a gente bate na tecla aqui com essa questão da democracia ateniense porque era uma ideia muito revolucionária para a época. Né? A gente pensar que a grande maioria ali eram ditaduras, né? Não ditaduras, mas eram impérios onde o rei tomava decisão sozinho, as famílias, as elites apenas. E aqui você tem uma situação onde a democracia era excludente, é verdade, mas ao menos dava voz de decisão a um número maior de pessoas do que era comum para a época, onde às vezes só uma monarquia, um rei ali conseguiria tomar algumas decisões. Em Atenas isso já era diferente e é a base do que a gente tem hoje, né? Em grande parte dos países do Ocidente a gente tem democracias, apesar que existe mais ditaduras no mundo do que no mundo moderno de hoje do que democracias. Mas a base da ideia que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, vem de Atenas. Então, como eu já comentei, democracia direta em Atenas, né, que fala também sobre o ostracismo. Caso você fosse condenado por algum crime, algum ato ilegal na época, você poderia ficar 10 anos, ser condenado ao ostracismo, que é ficar 10 anos sem votar. Para você ver, né, como essa lei do ostracismo é interessante, porque isso mostra como essa questão do voto, da democracia, era importante para o grego. Porque para eles você poder votar, você poder fazer parte da sociedade, era algo muito importante. Você só seria alguém ali se você tivesse direito ao voto, se você tivesse direito à decisão perante a sociedade. E aqui a gente tem mais uma fotinha sobre os vasos gregos, né, da arte da época. Bom, aqui também um outro slide um pouco mais complexo, porém muito importante, que vai falar um pouquinho sobre a estrutura político-jurídica de Atenas. Então aqui você vê o poder judicial, que tem o aeropago, que é composto por antigos arcontes e julga os crimes. Né? Então seria como o judiciário da época aqui. E você também tem o Elieu, que são 6.000 elementos para poder julgar os crimes vulgares. Você também tem o poder legislativo, que é a Bulé, Conselho dos 500, prepara os trabalhadores da eclésia e tem a assembleia de todos os cidadãos, toma as decisões e faz as leis. E por fim, o terceiro poder, poder executivo, você tem os estrategos, chefes militares e políticos, e os arcontes, funções religiosas e também judiciais. E aqui por baixo você tem a eclésia, cidadãos. Muito interessante esse slide porque mostra um pouquinho sobre essa estrutura de 3 poderes, né? A gente sabe que isso foi criado muito depois por Montesquieu, ali depois um pensador iluminista, né? Porém, aqui na Grécia Antiga, a gente já tinha um princípio, algumas ideias que se organizam dentro desses 3 pilares do poder judicial, legislativo e executivo, né? Que são os poderes que compõem a democracia moderna também. Então é muito interessante, e aqui é mais um ponto que mostra como Atenas era uma cidade socialmente evoluída, né? Claro que com problemas, mas evoluída, muito evoluída para a época. Bom, aqui também vou entrar em outro tema que eu já pincelei um pouco, mas é um tema muito importante, né? Um tema muito relevante aí para o seu vestibular, que é um tema também que faz um paralelo com a situação atual aqui no Brasil e no mundo sobre a questão da mulher na sociedade, né? Sobre a exclusão da mulher, sobre
os direitos das mulheres. Então, por exemplo, Atenas, cidadãos homens. Então só os homens eram considerados como cidadãos atenienses. A mulher ela era excluída. Então, nessa sociedade, vamos ler aqui. O homem era o cidadão, ele tinha a esposa, que era o quê? Qual que era a esposa ateniense, o modelo? Era um modelo de mulher submissa, casta, obediente, tá? Amantes, e também tinha os éfobos, jovens que tinham iniciação sexual com um homem mais velho, experiente, superior. Um ponto interessante aqui sobre Atenas. Em Atenas não era errado, não era estranho ser gay. Era comum você ver homens tendo relações com outros homens. O que eles não gostavam era do homem afeminado, aquele homem que se portava como uma mulher. Isso, como eu posso dizer, pegava mal. Eles não gostavam disso. Porém, se você era um homem e tivesse relações como um outro homem, se portasse como um homem, isso não teria nenhum problema para eles. Eles não viam problema em você ter prazer com outro homem, desde que você não fosse um homem afeminado. Aqui tem uma frase aqui do icônico filósofo Aristóteles que diz: a mulher é um ser imperfeito, por isso mesmo inferior. A mulher menstruada zera o leite. Então aqui eles tinham um preconceito muito grande com a mulher, por essa questão de a mulher menstruar, de ter sangue. Eles não entendiam isso muito bem, então eles tinham um certo preconceito que vai seguir até a Idade Média. Lá também eles têm muito preconceito contra essa questão menstrual da mulher, do sangue e tudo mais. Então a gente vê, né, que a mulher ao longo da história, ela sempre foi minimizada pelo homem. Ela sempre foi considerada como um ser inferior, né? Na Idade Média, na Idade Antiga, foi a mulher que, até mesmo por alguns princípios religiosos, que comeu a maçã, iludibriou o homem para comer também, enfim. Então, o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, que a gente precisa quebrar esse preconceito contra a mulher, que a mulher precisa ter os mesmos direitos sociais que os homens. Isso é muito importante, é um tema muito em pauta hoje. Né? Então a mulher precisa ter igualdade de salário nas empresas, ter os mesmos direitos e poder concorrer aos mesmos cargos que os homens. A mulher não é responsável por criar a família e ficar em casa e cozinhar, não. Isso pode ser tarefas divididas com o homem também, né? Porque a mulher, dentro da sociedade, ela tem os mesmos direitos e os mesmos deveres do homem. Então é uma luta constante, né, das mulheres, e é uma luta que nós homens precisamos apoiar também, para que a gente tenha no futuro uma sociedade mais igualitária. As mulheres já ganharam mais direitos, já vem evoluindo isso ao longo do tempo, mas a luta ainda continua. As mulheres estão aí lutando. Nem todos os direitos são iguais hoje no mundo moderno, né? Nessa mundo contemporâneo que a gente vive. Então nós homens temos como dever apoiar as mulheres para que cada vez mais a gente possa ter uma sociedade mais igualitária, tá bom? Então fica aí essa mensagem para a aula, que também é um tema muito relevante para as provas, é um tema relevante para a gente pensar sobre a nossa sociedade, né, para a gente ser crítico sobre preconceito contra a mulher, que acontece muito, feminicídio, coisas desse tipo. Então, ponto importante aí para a gente refletir e pensar: será que nossa sociedade é igualitária com as mulheres? Realmente? Será que as mulheres têm os mesmos direitos dos homens? Enfim, o que a gente pode fazer para mudar o que está errado? Então, importante aqui esse slide, tá? Bom, então aqui, só para poder reforçar o que eu já falei, mulheres em Atenas, né? As mulheres, elas eram excluídas da partição política,
submissas ao pai e ao marido, vida reclusa no lar. Então as mulheres elas não saíam muito para a rua, elas ficavam mais reclusas, donas do lar, cuidando do lar, dos filhos. O ambiente, o gineceu. Função, procriar. Então a mulher era vista como um objeto de procriação, muitas vezes nem como satisfação ou desejo, mas mais para poder procriar mesmo. E aí, como eu comentei, os homens muitas vezes tinham relação sexual com outros homens, que é aí que eles tinham o prazer verdadeiro, né? Na concepção deles. Então aqui a gente tem duas imagens, né? Duas artes aí da época que mostram um pouquinho sobre essa relação de dominador e submisso. Tá. E aqui eu também quero aproveitar para poder comentar um pouco sobre Esparta, que é o contraposto de Atenas. Em Esparta era totalmente o contrário, né? Na verdade, em Esparta, a mulher ela tinha um papel muito importante na sociedade. Se dizia na Idade Antiga que apenas as espartanas conseguiam parir homens de verdade, guerreiros de verdade. Então, é muito importante mencionar que em Esparta a mulher ela era vista com muito mais valor do que em Atenas. A mulher, ela cuidava do lar, ela administrava o lar, ela fazia o comércio e elas também eram treinadas militarmente. Por que isso? Porque em Esparta os homens eles eram militares, eles saíam para a guerra e as mulheres elas tinham que saber se defender. Se caso eles perdessem a guerra, as mulheres seriam as últimas a cuidarem da cidade. Outro ponto importante, como os homens estavam guerreando, treinando, eles estavam sempre fora. Então as mulheres que tinham que fazer os trabalhos de comércio, que tinham que fazer a troca com as outras cidades. Então as mulheres, elas tinham em Esparta, elas tinham um papel muito relevante, né? Diferente de Atenas aqui. Esparta era uma cidade-estado com um outro tipo de político. Era uma política de diarquia, então você tinha 2 reis em Esparta. Mas o mais importante para eles mesmo era a questão militar, era a guerra, era o treinamento, porque eles acreditavam que através da guerra eles conseguiriam dominar outros povos e nunca seriam dominados, né? Então, realmente Esparta tinha os melhores militares da época. Aqui fica uma dica, que é um filme que se chama 300. É um filme que vai falar um pouquinho sobre a Batalha de Termópolis e vai mostrar um pouco. Claro que é um filme que não é um filme histórico, ele é baseado em sim uma questão histórica, porém ele é baseado em um quadrinho do Frank Miller, mas mesmo assim vale a pena assistir esse filme caso você não conheça, para você ter uma ideia dessa Batalha de Termópolis, uma ideia sobre os guerreiros gregos, sobre a questão de que se você não nascesse perfeito, se tivesse algum problema físico, por exemplo, você de bebê você seria morto, porque você teria que ser um guerreiro perfeito, né? Sobre os treinamentos com os jovens, sobre a forma de batalha, toda a questão militar e estratégica que eles tinham. Então fica aí a dica desse filme, que é um filme interessante, que ajuda a ilustrar um pouquinho essa questão de Esparta. É um filme aí clássico, um filme bem legal, vale a pena dar uma olhadinha, tá? Bom, então aqui chegando já ao fim da aula, eu quero só fazer agora um apanhado geral das principais ideias, né? Um último resumo para a gente poder finalizar. Então aqui, eu vou voltar aqui para o primeiro slide para a gente poder fazer essa revisão e finalizar a aula. Bom, então nós temos aqui Grécia, né? A Grécia Antiga. Então você vai ter vários temas, vários aspectos. Um tema que eu não mencionei, mas
fica aí também para você poder revisar e fazer uma pesquisa em casa, é sobre a Guerra de Troia, né, que foi escrita por Homero. Como isso traz alguns pontos bem importantes para a gente poder entender um pouco da ideia daquela civilização, das cidades-estados. E fica também aí um exercício que pode ser assistir o filme Troia, que é um filme com o Brad Pitt, é um filme hollywoodiano. A gente sabe que ele não vai trazer uma evidência histórica super bem detalhada, mas serve para ilustrar também um pouquinho, né, como era a questão das cidades-estados, dos grandes heróis, da Guerra de Troia, como ela aconteceu, o mito por trás da guerra. Então fica aí também uma dica, esse filme, e fazer uma pesquisa sobre a Guerra de Troia, para a gente poder debater aqui na próxima aula. Então vamos lá. Nós falamos então sobre as origens de Atenas. Outro ponto importante são as Olimpíadas que surgiram em Atenas, que eram os jogos para os deuses, né, onde se competia em homenagem aos deuses. A língua grega, que era a língua comum entre todas as cidades-estados, que eram as polis gregas. A mitologia, que veio como forma do ser humano da época, do grego ali, poder explicar o universo, o que ele via, da onde eu vim, para onde eu vou, por que tem o sol, por que tem a terra. Então, ponto bem interessante, né? E também a filosofia, que aí já vem trazer respostas mais racionais a essas perguntas. Você tem Aquiles, que era o herói ali da Guerra de Troia, que é o famoso calcanhar de Aquiles, que era o único ponto fraco, né, que ele tinha. Aí você também tem pontos bem importantes para o vestibular agora, que são a questão da democracia ateniense, uma democracia direta, porém excludente, que excluía as mulheres. Você tem toda a questão do papel social da mulher em Atenas, que era um papel totalmente excludente, onde a mulher era do lar, tinha que criar os filhos, não tinha direito a voto, não fazia parte da sociedade. O homem que usava a mulher apenas como instrumento de procriação, muitas vezes tinha prazer com outro homem, né? Então esse é um ponto relevante aí sobre a democracia, voto direto, a mulher que era excluída em Atenas. E também para votar não era uma democracia aberta a todos, era apenas aos homens maiores de 18 anos, nascido em Atenas. Se você era estrangeiro, você não tinha direito ao voto. Tá, muito importante esse ponto aí. Bom, e aí você tem o contraponto, que é Esparta, que era uma diarquia, ou seja, governada por 2 reis, que era uma estado totalmente militar, que era a cultura da guerra, que era uma cultura onde eles mantinham milhares de escravos, que eram chamados de ilotes, para poder fazer os trabalhos braçais, enquanto os homens espartanos eram focados na guerra. Nessa sociedade, sim, a mulher ela tinha um papel muito importante. A mulher espartana era a única mulher da idade clássica que poderia parir um homem de verdade, ou seja, um guerreiro. Como os homens estavam ocupados na guerra sempre, as mulheres tinham que fazer a questão econômica, o comércio, a administração da cidade. E além de tudo, elas também eram treinadas para poder proteger a cidade em caso de uma catástrofe, né, onde os espartanos perdessem uma batalha, perdessem a guerra. Elas ainda assim teriam algum treinamento para poder proteger ali a cidade em último caso. Tá, e aí eu mencionei também sobre 2 filmes, que é a Guerra de Troia, e 300, que é um filme importante, interessante aí para poder falar um pouco sobre Esparta. Bom, essa daqui foi a aula sobre Grécia. Eu acredito que é um dos temas mais interessantes da Idade Antiga, né, da Idade Clássica. A gente falou bastante sobre Atenas, sobre as cidades-estado, sobre Esparta.
Claro que eu foquei nessas duas, mas existem várias outras, como Tebas, Corinto. Porém, como o nosso tempo aqui é limitado, eu tentei focar nas duas mais importantes e foquei, claro, principalmente em Atenas, que é aquela que traz a base do pensamento ocidental, a base de muitas coisas que a gente tem até hoje. Falei um pouco sobre filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles, que é o famoso SPA, né? SPA, os três principais filósofos aí da Idade Antiga. Falei das cidades-estados, que cada uma tinha sua compartilhava a mesma língua, religião, porém tinha as suas peculiaridades, as suas diferenças do comércio, da localização, enfim. Nossa aula vai chegando ao fim. Eu espero que tenha sido claro, que se caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, podem me direcionar, que vocês façam aí a pesquisa que eu pedi e que, se possível, assistam os filmes para vocês poderem ter uma ideia, fixar uma ideia sobre esse momento histórico aqui muito importante. Agradeço a todos pelo tempo, pela paciência e fiquem em paz. Muito obrigado.